A paz do Senhor para todos que nos assistem e nos ouvem através desse canal. Nós estamos aqui para compartilharmos juntos e aprendermos juntos a palavra de Deus. O livro que nós temos evidenciado em teologia, o livro de introdução ao Novo Testamento, temos compartilhado ali a respeito da expansão do Evangelho, a forma que Paulo contribuiu para a divulgação do Evangelho, para a salvação de vidas, para a formação de igrejas na Ásia Menor. E hoje, né, nações que são alcançadas pela palavra de Deus, mas tudo teve uma origem, tudo teve um início. Nós temos uma igreja nascendo ali na Ásia Menor, né? Deus formando, Deus, o Espírito Santo de Deus, formando e enviando almas, né? A igreja da Antioquia da Síria, uma igreja que nasceu, né, no propósito, no projeto de Deus, enfim. Mas nessa oportunidade que eu quero trazer uma outra temática, quero falar sobre um outro assunto. Eu quero falar sobre alguns princípios básicos, né, de uma igreja. Né? Numa das aulas passadas, eu falei sobre a igreja verdadeira, a igreja de Atos 2, 42, onde havia a comunhão, o partir do pão, na doutrina dos apóstolos. Então, nós vemos uma igreja amadurecida, uma igreja crescendo e influenciando. Mas nessa oportunidade aqui, eu quero falar sobre 5 princípios, 5 pilares que vão nortear e que norteiam a igreja, que embasam a igreja enquanto ela está na terra. Princípios da igreja original. Estou falando de uma igreja original, né? Está aqui oração. Eu coloquei aqui essa ilustração e eu coloquei esses pilares aqui: oração, palavra, santidade, unidade e comportamento. Se nós como homens de Deus, não só divulgarmos, né, essa palavra, mas se nós vivermos disso, se isso estiver imbuído na nossa vida, se nós guardarmos, se nós praticarmos esses conceitos ou esses pilares, certamente nós vamos ganhar uma formação de uma igreja embasada, uma igreja que sofre os abates, uma igreja que sofre as batalhas, mas que vence, né? Jesus nunca falou que seria fácil vencer essa trajetória, estar nessa trajetória, né? No mundo tereis aflições, Jesus falou. Mas tem de bom ânimo. Então, tem aqui os pilares. Então, a ponte, porque aqui é a igreja, a ponte entre o reino de Deus e as almas, está a igreja. Então, a igreja, ela é a intercessora, ela é que faz o caminho entre o reino de Deus e as almas. Então, a primazia da igreja é levar o reino de Deus para pessoas, para vidas, ganhar vidas. E isso eu falei quando eu ministrei a respeito de mentor, ou a respeito de discipulado, né? Isso é um discipulado. A igreja, ela tem a primazia, ela está na terra, né? Ela tem essa função, essa objetividade de levar o reino de Deus para as almas, como Jesus trouxe para nós. Então, oração, palavra, santidade, unidade e comportamento. Tá aí a ligação do reino de Deus e as almas
é a igreja. A igreja deve buscar conhecimento das Escrituras e externá-las na sua vida. Uma igreja que tem formação da palavra, uma igreja que busca a palavra, uma igreja que conhece a palavra de Deus, ela vai estar embasada, ou ela vai ser preparada para vencer os desafios. Deus chamou uma igreja vitoriosa, não foi uma igreja derrotada. Deus não nos chamou, não nos tirou das trevas, do lugar de complexidade, para nos fazer perecer. Deus nos chamou para vencer, para chegar no céu e para ganhar almas. Então, a relação, a interpessoalidade do reino de Deus, as almas, é a igreja. A igreja tem esse papel. E ela precisa conhecer as Escrituras. Igreja que não conhece as Escrituras perece, certamente, porque é a palavra de Deus, né? O meu povo perece por falta de conhecimento, diz o Senhor. Oração. Lucas 18:1 está escrito assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Jesus ele vem trazendo uma parábola, vem ensinando os discípulos, e em muitas ocasiões, Jesus sempre vem falando por parábolas. Parábolas é um sentido metafórico, uma ilustração, trazendo uma mensagem de além, né? É uma forma que Jesus tinha, uma forma figurada para ele trazer uma mensagem central. E Jesus queria falar algo. Nessa ocasião, quando Lucas escreve, no capítulo 18, assim, contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aqui, essa palavra vai falar de uma mulher que precisava que um juiz julgasse a causa dela. Mas o juiz era um juiz iníquo. Mas de tanto ela insistir, o juiz abriu mão e mandou chamar essa mulher. E Jesus está falando o seguinte: é para nós insistirmos, não é para nós desfalecermos. Né? E quando Jesus fala sobre essa palavra, ele inicia sobre o dever de orar. Então, o homem de Deus, o crente, a pessoa que se chegou até o Senhor, ela não tem o direito de orar, ela tem um dever. Uma coisa é ter o direito e outra coisa é ter o dever. Nós, como igreja, nós temos o dever de orar. Sempre. O homem de Deus que não ora, ele se perde. A oração vai nos levar à presença de Deus, vai nos levar a respostas de Deus, vai nos levar a um caminho de orientação. Deus vai nos orientar naquilo que nós precisamos fazer. Como que numa situação complicada, que eu preciso resolver, e eu tomo uma decisão sem orar a Deus. Eu não busquei a Deus. Certamente eu não tenho o aval e o aconselhamento de Deus para aquela situação. Então, certamente vai dar errado. Então, eu preciso, nessa instância, na primeira instância, buscar a Deus. Né? Aquela mulher buscou alguém que podia dar uma oportunidade para ela, resolver o caso dela. Ela buscou, ela não tomou uma iniciativa própria, ela não tomou uma decisão própria, mas a iniciativa de buscar alguém que pudesse resolver. E se nós tomarmos a decisão de buscar alguém que possa resolver, ou a Deus, então alguma coisa vai acontecer em nosso favor. E aqui a mensagem ela fala de orar sempre. Não é orar uma vez, duas vezes e desistir. Muitos ficam pelo meio do caminho, porque desistem. Né? Existe uma forma de nós não conquistarmos algo na nossa vida. É se nós desistirmos. Todas as pessoas, todo aquele que não teve o seu sonho, o seu projeto realizado, é porque com certeza desistiu. Né? Desistiu. Não desanimou, desmotivou. Então, o segredo
né, da igreja, um dos pilares da igreja é a oração. Igreja que não ora, perece. E nós precisamos orar sempre. Não é só um dia, uma semana. Não. Enquanto os nossos pés estiverem sobre a terra, nós precisamos estar orando. Nós precisamos ter esse comportamento, né? E nunca desfalecer. Existe uma forma de nós conquistarmos. É se nós não desistirmos. Oração, a base, o pilar. Palavra. Mateus 7:24 está escrito assim, ó, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus ele vem trazendo esse ensinamento, essa doutrina, isso é uma sã doutrina, né? Sobre aquele que, primeira instância, primeiro momento, eu preciso escutar a palavra de Deus. Eu preciso dar valor para a palavra de Deus. Uma coisa é ouvir a palavra de Deus e descartar. E outra coisa é ouvir a palavra de Deus e guardar como conceito para a minha vida. Então, o homem sábio, o homem reto, o homem íntegro, ele ouve a palavra de Deus. Ele guarda a palavra de Deus no seu coração. E um outro momento, primeiro, preciso ouvir. E o segundo momento aqui é praticar. Jesus falou o seguinte, que aquele que ouve e pratica, Jesus falou assim, Jesus não falou, aqueles que escutam as minhas palavras, assemelhá-lo eu ao prudente. Não, ele falou assim, ó, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. São duas ações diferentes. Primeiro, eu preciso ouvir, guardar os conceitos de Deus no meu coração. Segundo, eu preciso colocar em prática. Né? Isso também nós vamos falar de comportamento. E aqui é o momento do comportamento. Aí Jesus falou assim, ó, esse que pratica, ele que coloca em hábito a sua vida em prática daquilo que Jesus falou, vai dar certo. Eu falo assim, eu vou considerar esse homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Edificar a casa sobre a rocha é muito difícil. Edificar a casa sobre a rocha é mais difícil que edificar a casa sobre a areia. Para mim, ficar pilares, bases, né, baldrames, blocos para a construção de uma casa na rocha é muito esforço, é muita ferramenta e é muito mais tempo. E quando o homem faz isso, ele vai edificar a sua casa e ele vai consolidar as suas bases. Então, a igreja, ela deve trazer a palavra como conhecimento sobre a sua vida, mas o maior fundamento é praticar tudo aquilo que ela ouviu. Então, ser um pilar na vida da igreja, daqueles que ouvem as palavras, esses não serão abalados. Jesus falou assim, ó, e virá a enxurrada, e darão ventos, e ela não vai cair. Isso é a palavra do Senhor. O Senhor está falando dessa forma. Né? Então, a palavra praticada, o conceito de Deus, a minha vida em exposição, em prática, a palavra vai me consolidar, vai consolidar a minha jornada até o céu. Então, o crente que ora e que busca a palavra e pratica, ele está firmando as suas bases num caminho reto, num caminho inabalável diante do céu. Santidade. Hebreus 12:14 está escrito dessa forma: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O escritor, ele relata esse momento aqui, evidenciando um princípio, né? Uma verdade que está atrelada à palavra de Deus. Se eu seguir a paz com todos, então, qual que é o desafio?
Qual que é o desafio da minha vida? Qual que é o desafio da igreja? Qual que é o desafio daquele que recebe a Cristo Jesus? É seguir a paz com todos. E muitas vezes é complicado isso. Você seguir a paz com quem ama você é fácil. Eu seguir a paz com quem me ama é fácil. Seguir a paz com aquele que não me ama é um desafio, né? Jesus fala lá em Mateus, ele fala acerca de amar os inimigos, bendizer os que vos maldizem, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. A palavra de Deus, ela vai contra o nosso raciocínio e muitas vezes a nossa forma de pensar. Então, seguir a paz com todos é um desafio, é um pilar, é uma base de um princípio de uma igreja original. E está escrito na Escritura. E se eu viver, porque muitos estão indo somente até a igreja. Muitos estão indo até a liturgia. Muitos estão indo até a campanha de oração. Muitos estão indo até o culto de adoração, até a Santa Ceia, né, até os trabalhos de evangelismo. Mas muitos não estão seguindo a paz com todos. Então eu preciso ir até a igreja. Eu preciso adorar o Senhor, estar na Santa Ceia, buscar em adoração, estar na escola bíblica dominical. Eu preciso estar envolvido com o ministério. Eu preciso estar envolvido com as ordenanças, as regras do meu ministério. Mas, sobretudo, eu preciso guardar os conceitos de Deus. Senão, isso não vai valer de nada se eu não seguir a paz com todos. Aí ele fala assim, no outro momento, seguir a paz com todos e a santificação. Então, eu preciso ter paz com todos. Mas a minha vida tem que ter uma vida separada, uma vida santa. O meu comportamento, a minha vida, ela tem que estar atrelada, guiada, gerenciada pelos conceitos da palavra de Deus. E eu não estou falando só de regras, né? Não estou falando de regras organizacionais, de usos e costumes. Uma coisa é usos e costumes, que eu preciso obedecer quando estou numa organização. E outra coisa é a sã doutrina. A sã doutrina é que vai me levar para o céu. Os usos e costumes vão me ajudar a estar incorporado num grupo para me não perder o caminho da salvação. Certo? Então, seguir a paz com todos e a santificação. Eu preciso ser diferente. Eu preciso ser sal na terra, luz no mundo. E para que isso aconteça, eu preciso externar em comportamento. O meu comportamento, ele vai indicar aonde eu vou chegar. Então, se eu tiver um comportamento reto, se eu tiver um comportamento adequado à palavra de Deus, em oração, em busca, em fazer o bem, ser manso, humilde, deixar ir, abandonar o furor, cuidar do próximo, do órfão, da viúva. Então, alguma coisa vai acontecer na minha vida de bom. Né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém virá ao Senhor. Então, se eu seguir a paz com todos e a santificação, então eu vou ver o Senhor. Então, nós estamos falando de reino do céu. Então, eu vou chegar no céu dessa forma. Não vai haver dúvida. Vão vir as batalhas, vão vir as adversidades, as acusações, as perseguições, e às vezes as perseguições de dentro da igreja, mas eu não vou ser abalado. Por quê? Porque eu guardei, eu vivo o conceito da palavra de Deus. E isto não é abalado. Né? Tá certo? Então, é isso, a santidade. Crente que não busca santidade, perece. É preciso ser santo. Santo é ser separado dos conceitos e das ideologias, das prostituições, das fornicações, das jogatinas do mundo, né? Das ideologias do mundo, daquilo que o mundo oferece, das mentiras, das prostituições. Então, eu vou ser santo dessa forma. Então, eu vou estar embasado nesse pilar. Tá certo? E aqui faz seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é que não vai ver o Senhor. Ele falou assim, sem as quais ninguém verá o Senhor. Não, falou, sem a qual. Está falando da santificação. É preciso ser santo, é preciso ser separado. É preciso ser diferente. As pessoas, o mundo está precisando ver na igreja algo diferente.
né? Não é só prosperidade, não é só milagre, né? Não é só conquista, mas é uma vida íntegra, é paz. É preciso, as pessoas precisam chegar nos homens de Deus, precisam chegar na igreja e sentir que existe amor. Amor é a marca. E muitas vezes, muitos vêm de fora, entram na igreja e não sentem o amor de Cristo. Porque muitas vezes se perdeu. Estamos vivendo, às vezes, uma ideologia de quem sentou e levantou dos cultos e já está bom. Não, precisamos ter uma vida transformada, mudada. Eu preciso gerenciar isso. Eu não preciso ver isso em ninguém. E nem preciso que ninguém veja isso em mim. Mas a palavra de Deus vai mostrar isso em mim. Eu preciso enxergar isso na palavra. Preciso rever os meus conceitos. E entender a respeito da santidade. Unidade. A unidade é escrita aqui em Efésios, Paulo, quando ele escreve a carta aos Efésios, a igreja, as igrejas que estavam lá em Efésios, Paulo ele vai trazer uma doutrina, ou seja, um ensinamento a respeito da unidade, né? Porque existe um vínculo na unidade, existe um vínculo do amor. Então, quando eu tenho um vínculo com amor, quando eu tenho isso, eu tenho unidade, eu tenho paz. E Paulo vai escrever isso na carta aos irmãos de Efésios, aos irmãos de Éfeso, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Se eu tenho paz, eu tenho amor, né? Se eu tenho amor, eu tenho unidade. Então, uma coisa é eu estar em grupo, e outra coisa é eu estar inserido no grupo, mas ter paz. Porque vai haver uma ligação, uma relação, uma comunhão. E a unidade, ela fortifica a igreja, né? É uma sinergia, precisa haver uma sinergia. Sinergia significa objetivos para o mesmo sentido. Então, todos precisam ter o mesmo pensamento, o mesmo sentido. E isso vai levar à unidade. Certo? Então, a unidade, né? A oração, a palavra, a santidade e a unidade são pilares que vão consolidar o homem de Deus na trajetória até o reino dos céus. Tá certo? Se eu tiver todos esses pilares na minha vida, ainda que eu seja perseguido, eu não vou desfalecer. E, por fim, aqui, comportamento. O nosso comportamento, se eu não tiver comportamento, tudo aquilo que Deus deixou através da sua palavra como conceito, vai ser leitura. E Jesus falou assim, ó, aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, está falando de comportamento. Seguir a paz com todos, a santificação, comportamento. Orai, né? Orai sem cessar, Paulo falou. O dever de orar sempre e nunca desfalecer, comportamento. Palavra, uso da palavra, prática da palavra, comportamento. Então, o nosso comportamento, ele vai indicar onde nós vamos chegar. Não adianta depois eu reclamar para Deus. Não adianta depois eu reclamar para o meu líder. Não adianta eu reclamar para o pastor que a minha vida não está bem. Não adianta eu fazer isso. Se o meu comportamento estiver fora dos conceitos e dos princípios de uma igreja original, né? Não vai adiantar reclamar. Tá certo? Porque o nosso comportamento é que consolida a nossa trajetória dentro do reino do céu, até a vinda do Senhor Jesus. Então, o nosso comportamento vai indicar aonde nós vamos chegar. Se nós vivemos isso, nós vamos ser salvos. Nós vamos estar dentro dele. Se nós não vivemos, nós vamos perecer. Não adianta chorar o leite derramado. Não adianta chorar as adversidades, muitas vezes, que vêm e que não é por prova de Deus. São situações que nós provocamos. Muitas vezes não é o diabo, muitas vezes não é o Deus. Muitas vezes somos nós mesmos que precisamos nos converter, que precisamos quebrantar o nosso coração.
né? E aí nós não vamos culpar ninguém. Se nós buscarmos a Deus de verdade, se nós guardarmos esses pilares na nossa vida, Deus vai consolidar a nossa trajetória. E nós vamos ser inabaláveis por causa da palavra de Deus, por causa do conceito de Deus e por causa da promessa de Deus. Amém? É isso. Eu finalizo aqui, né, com a nossa referência, BAD, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, Pindamonhangaba, São Paulo, e o nosso canal, né, no YouTube, Núcleo IBAD Glória. Dê o seu like, participe conosco e nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Nos ajude a divulgar o reino do céu. Se você fizer isso, você está contribuindo para a divulgação do reino dos céus. Um forte abraço para todos e até a próxima